Ela foi chamada de envenenadora, de incestuosa, de cúmplice silenciosa de assassinatos que mudaram o destino da Itália. Durante séculos, o nome Lucrécia Borgia foi sussurrado com medo e com fascínio. Um nome associado a escândalo, luxúria, intriga e poder. Mas, e se essa história estiver incompleta? Lucrécia nasceu no centro de um dos períodos mais brilhantes e, ao mesmo tempo, mais corruptos da história europeia. Filha de Alexandre VI, o papa mais controverso da Renascença, ela cresceu cercada de luxo, mas também de expectativas sufocantes. Desde cedo, aprendeu que sentimentos não importavam tanto quanto alianças, e que o sobrenome Borgia podia abrir portas, ou destruí-las para sempre. Ela foi prometida, trocada e prometida novamente. Viu homens morrerem ao seu redor, teve sua honra questionada em público e carregou sozinha boatos que atravessaram séculos. Mas, por trás da lenda da mulher fatal, existia alguém que governou cidades, protegeu perseguidos, acolheu artistas e tentou, repetidas vezes, reconstruir a própria vida em meio ao caos. Quem foi, afinal, Lucrécia Borgia? Uma vilã fria e calculista? Uma cúmplice silenciosa dos crimes da família? Ou uma mulher usada como peça, num jogo brutal de poder, tentando apenas sobreviver? Neste vídeo vamos atravessar os corredores do Vaticano, os salões das cortes italianas e os bastidores das intrigas renascentistas para conhecer a história completa de Lucrécia. Não a lenda, mas a mulher. E ao final a pergunta permanece, mais inquietante do que nunca. Lucrécia Borgia foi vítima, cúmplice ou algo dolorosamente entre as duas coisas? Vamos começar do início, com a menina que nasceu cercada de promessas de poder e cresceu aprendendo que no mundo dos Borgia, amar podia ser perigoso. Lucrécia Borgia nasceu em 18 de abril de 1480, em Subiaco, uma pequena cidade cercada pelas colinas do território controlado pela Igreja. Ela veio ao mundo marcada por um segredo que, embora comum entre os poderosos da época, nunca deixava de pesar. Era filha ilegítima. Seu pai era Rodrigo Borgia, então cardeal, um estrategista brilhante, ambicioso e profundamente consciente de que o poder não se conquista com fé, mas com alianças. Sua mãe, Vanosa dei Catanei, era uma dama romana de família respeitada, mas destinada a permanecer à margem da história oficial. Desde cedo, Lucrécia aprendeu que o amor dos pais não vinha acompanhado de presença. Ela não cresceu sob o olhar constante do pai, nem nos braços da mãe. Em vez disso, foi enviada para a casa de Adriana de Mila, uma parente de Rodrigo, onde recebeu uma educação refinada, mas também distante, disciplinada e rigorosa. Ali, Lucrécia foi moldada. Aprendeu latim, literatura, música, dança, etiqueta. Aprendeu a sorrir na hora certa, a ouvir mais do que falar, a nunca demonstrar fraqueza. Cada gesto aprendido era uma preparação para o mundo dos salões, dos acordos velados e das decisões tomadas longe do coração. Ela cresceu ao lado dos irmãos Juan, Godofredo e, sobretudo, César Borgia, o mais ambicioso, o mais temido e aquele que marcaria sua vida de forma definitiva. Entre eles havia laços de sangue e uma sombra constante de rivalidade, medo e dependência. Enquanto Lucrécia aprendia a ser admirável, seu pai aprendia a ser poderoso. Rodrigo Borgia sabia que no jogo político da Renascença, filhas eram alianças em potencial, e ele jamais permitiria que a própria filha escapasse desse tabuleiro. Em 1491, quando Lucrécia ainda era muito jovem, Rodrigo arranjou seu primeiro casamento, não por amor, mas por conveniência. O noivo era um nobre valenciano, o senhor de Val da Aiora. O contrato foi assinado, os planos foram traçados, e tudo isso foi desfeito poucos meses depois, sem maiores explicações. Para Lucrécia, essa talvez tenha sido a primeira lição de como seria sua vida matrimonial. Seu destino podia ser decidido e cancelado, sem que ninguém lhe perguntasse nada. Logo surgiu outro pretendente, Dom Gaspare Aversa, conde de Procida, um partido melhor, mais nobre e mais útil para os planos da família. Mas, mais uma vez, os ventos da ambição mudaram. Em 11 de agosto de 1492,
Rodrigo Borgia alcançou o ápice do poder. Foi eleito Papa e assumiu o nome de Alexandre VI. A partir daquele momento, Lucrécia já não era apenas uma filha ilegítima de uma família importante. Era um instrumento papal. O conde de Procida, antes tão conveniente, tornou-se pequeno demais para os novos planos do Papa. O novo alvo era mais ambicioso. Giovanni Sforza, ligado à poderosa Casa Sforza, senhores de Milão. O casamento foi celebrado em 12 de junho de 1493, em Roma. Lucrécia tinha apenas 13 anos. Era uma menina vestida de noiva, cercada por cerimônias grandiosas, mas consciente, talvez pela primeira vez, do peso real do sobrenome que carregava. Durante 2 anos, ela e Giovanni viveram separados, como mandava o costume, aguardando-se o momento em que o matrimônio seria consumado. Mas, na política dos Borgia, ninguém era insubstituível. À medida que o poder da família crescia, Giovanni Sforza passou a parecer fraco, inconveniente, dispensável. E então veio a decisão. O Papa exigiu a anulação do casamento, alegando que ele nunca fora consumado. Giovanni recusou. Para ele, aquilo não era apenas uma ruptura política ou matrimonial, era uma humilhação pública. E ferido no orgulho, ele atacou onde sabia que causaria mais dor. Acusou Lucrécia de adultério. Disse que ela se deitava com o próprio pai e com o irmão. As palavras correram à Itália como fogo. Não havia provas. Apenas o choque e o escândalo. Mas bastou para manchar a reputação de Lucrécia por séculos. Sentindo o gosto amargo da difamação, Lucrécia tornou-se o rosto de uma acusação que não podia rebater. Seu corpo, sua honra e sua intimidade foram transformados em armas políticas. Sob pressão dos Sforza mais poderosos, que não queriam romper com o papado, Giovanni acabou cedendo. O casamento foi oficialmente anulado em dezembro de 1497. Mas para Lucrécia, algo havia sido quebrado para sempre? Seu nome, antes apenas ligado ao poder, agora estava manchado por rumores que jamais desapareceriam. E o pior ainda estava por vir. Depois da anulação humilhante do casamento com Giovanni Sforza, Lucrécia desapareceu da vida pública. Foi enviada para o convento de São Sisto, em Roma, oficialmente para se resguardar enquanto os detalhes da anulação eram acertados. Mas, na prática, aquele retiro tinha outro peso. Era um exílio, até que a poeira do escândalo baixasse. Atrás dos muros do convento, longe das festas e dos salões onde fora criada para brilhar, Lucrécia viveu um dos períodos mais angustiantes de sua vida. Ela tinha pouco mais de 17 anos e já carregava uma reputação destruída por acusações que não podia desmentir. Ali, no silêncio das celas e no ritmo rígido das orações, surgiram os rumores mais perigosos de todos. Dizia-se que Lucrécia estava grávida. O suposto pai da criança seria Pedro Calderón, conhecido como Peroto, um jovem espanhol da corte papal. Ele não era um nobre poderoso, nem um aliado estratégico, era um mensageiro. Um intermediário entre pai e filha. Alguém em quem Lucrécia talvez confiasse num mundo onde quase ninguém era confiável. Se a gravidez fosse verdadeira, tudo desmoronaria. A anulação do casamento havia sido baseada na alegação de que a união nunca fora consumada. Uma criança reforçaria a acusação de adultério feita por Sforza e colocaria Lucrécia no centro de um novo escândalo público, agora irreversível. Mas, como tantas coisas na vida dos Borgia, nada foi esclarecido. Peroto foi esfaqueado dentro do Vaticano. Sobreviveu por pouco tempo. Semanas depois, seu corpo foi encontrado no rio Tibre, junto ao cadáver de Pantasileia, uma jovem dama de companhia de Lucrécia. 2 corpos lançados à água, 2 vozes silenciadas para sempre. Os rumores apontaram imediatamente para César Borgia. Teria sido ciúme? Proteção da honra da irmã? Ou apenas mais um cálculo frio, eliminando qualquer ameaça ao nome da família? Lucrécia mais uma vez nada disse. Não porque não sentisse, mas porque falar nunca foi uma opção. Mas uma coisa é certa. Em março de 1498, uma criança nasceu. Era um menino, Giovanni Borgia, que ficaria conhecido como o Infante Romano. Sua origem tornou-se um dos maiores enigmas da história renascentista. O Papa emitiu 2 bulas contraditórias. Em uma,
reconhecia a criança como seu próprio filho, em outra, atribuía a paternidade a César. Nenhuma mencionava Lucrécia, seu nome foi apagado dos documentos, mas jamais dos boatos. Anos mais tarde, o menino viveria ao lado de Lucrécia, em Ferrara, tratado como seu meio-irmão. Ela o acolheu, protegeu, deu-lhe um lar. Talvez ali estivesse um gesto silencioso de maternidade. Ou poderia ser apenas compaixão por mais uma vítima das intrigas dos Borgia. A verdade nunca foi revelada. E talvez o mais cruel dessa história seja exatamente isso. Lucrécia foi julgada por séculos por um mistério que jamais pôde explicar, nem confirmar, nem negar. Enquanto a Itália murmurava, os Borgia não pararam. O convento não era um refúgio permanente, era apenas uma pausa. Um novo casamento já estava sendo preparado, e com ele novas promessas e novas tragédias. Pouco tempo depois do mistério do convento, o destino de Lucrécia foi decidido novamente, sem que ela pudesse opinar. Em 17 de junho de 1498, ela se casou com Afonso de Aragão, duque de Biseglie, filho ilegítimo do rei de Nápoles. Desta vez, porém, algo parecia diferente. Afonso era jovem, elegante, afetuoso. Ao contrário dos acordos frios do passado, havia sinais de proximidade real entre eles. Pela primeira vez, Lucrécia não parecia apenas cumprir um papel. Ela parecia sentir, mas para os Borgia, sentimentos nunca foram prioridade. O casamento era uma jogada política clara. A Itália estava fragmentada, ameaçada pela França e por disputas internas, e o Papa Alexandre VI precisava da aliança com a Casa de Aragão. Como símbolo da importância dessa união, Lucrécia recebeu algo raríssimo para uma mulher da época. Foi nomeada governadora de Spoleto e Foligno. Ali, pôde mostrar competência, firmeza e inteligência administrativa de uma grande senhora. Não era apenas uma filha obediente, ela governava. Em 1499, nasceu seu filho, Rodrigo de Aragão. Lucrécia agora era mãe. E isso mudou tudo. Pela primeira vez, ela tinha algo que era verdadeiramente seu. E talvez por isso mesmo, algo a perder. Mas a política não perdoa. Nápoles caiu em desgraça após perder apoio na guerra contra a França. A aliança que antes era valiosa tornou-se um risco. E dentro da lógica implacável dos Borgia, Afonso de Aragão passou de aliado a obstáculo. No verão de 1500, Afonso foi atacado brutalmente na Praça de São Pedro. Facadas, sangue, pânico. Lucrécia correu para o marido. Cuidou dele com as próprias mãos. Fechou-se com ele em seus aposentos, temendo envenenamento, traições e provavelmente temendo a própria família. Durante semanas ela viveu em estado de vigília, como se soubesse que aquele ataque não tinha sido um acaso. Afonso começou a se recuperar, e talvez por um breve instante Lucrécia tenha acreditado que desta vez escapariam, mas ela estava errada. Pouco tempo depois, Afonso foi estrangulado em seus próprios aposentos. Segundo cronistas da época, isso ocorreu por ordem direta de César Borgia. Para Lucrécia, a mensagem foi clara e devastadora. Nem o marido que amava, nem o pai de seu filho, estavam a salvo dentro do mundo dos Borgia. A morte de Afonso alimentou ainda mais os rumores que já perseguiam Lucrécia. Dizia-se que César eliminava os homens ligados à irmã por ciúme, que havia algo proibido entre eles, que cada novo cadáver confirmava aquela lenda. Mas, mais uma vez, não havia provas, apenas uma narrativa conveniente para explicar violências políticas com escândalo moral. Hoje, muitos historiadores defendem uma leitura menos sensacionalista, e nem por isso menos cruel. César não agia por paixão, mas por poder. Eliminava qualquer figura que ameaçasse seus planos, independentemente dos sentimentos de Lucrécia. Se Pedro Calderón representava uma possível desonra, foi silenciado. Se Afonso de Aragão representava uma aliança fracassada, foi eliminado. E Lucrécia ficou, viúva antes dos 21 anos. Com um filho nos braços, e cada vez mais consciente de que naquele jogo, sobreviver exigia agir com inteligência e silêncio. Pouco depois, em 1501, algo inesperado aconteceu. O Papa deixou Lucrécia como governante interina dos estados papais durante sua ausência. Foi um gesto sem precedentes, polêmico, provocador. Para alguns, prova de confiança absoluta. Para outros,
mais um combustível para os boatos. Para Lucrécia, talvez tenha sido apenas mais uma ironia cruel. Ela era considerada perigosa demais para ser esposa, mas confiável o bastante para governar as terras mais importantes da Europa. Depois de 2 casamentos destruídos, escândalos públicos e mortes violentas à sua volta, Lucrécia já não era mais a menina moldada para obedecer. Ela chegava ao seu 3º casamento marcada pela experiência, e talvez pela exaustão. Em 1501, o Papa Alexandre VI anunciou uma nova união. Desta vez com Alfonso X, herdeiro do Ducado de Ferrara, uma das cortes mais ricas, cultas e refinadas do norte da Itália. Para a família Este, a notícia foi recebida com frieza, quase com repulsa. O nome Borgia carregava um peso insuportável: envenenamentos, corrupção, incesto, assassinatos. Trazer Lucrécia para Ferrara parecia importar todos esses fantasmas, mas o Papa soube convencer. Ofereceu um dote generoso, vantagens políticas e garantias que a razão não permitia recusar. Se essa família não aceitasse, outra família importante, e talvez rival, aceitaria. Assim, o casamento aconteceu em 1502. Lucrécia chegou a Ferrara como estrangeira e suspeita. Cada gesto seu era observado, cada palavra interpretada. Ela sabia disso, e talvez por isso mesmo escolheu um caminho diferente do que todos esperavam. Em vez de impor sua presença, ela esperou. Em vez de brilhar ruidosamente, ela construiu lentamente. Pouco a pouco, Lucrécia mostrou que não era a caricatura criada por seus inimigos. Demonstrou habilidade administrativa, envolveu-se nos assuntos do ducado, ouviu conselheiros, tomou decisões com prudência, promoveu poetas, músicos, filósofos, protegeu artistas, apoiou obras de caridade, conventos e instituições voltadas aos mais pobres. Em Ferrara, Lucrécia não precisou ser temida. Conseguiu ser respeitada. Sua corte tornou-se um centro cultural vibrante, comparável às grandes cortes renascentistas. Ali ela protegeu judeus perseguidos em tempos de intolerância crescente e ofereceu abrigo a grupos marginalizados. Ela dialogava inclusive com figuras como Erasmo de Roterdã, um dos pensadores mais influentes do humanismo renascentista. Dentro de casa, sua vida também parecia mais estável. Teve vários filhos com Alfonso X. Muitos morreram ainda na infância. Perdas comuns na época, mas nunca menos dolorosas. Um deles, Hércules II, sobreviveria e herdaria o ducado anos depois. Para Lucrécia, cada nascimento era esperança. Cada morte um lembrete cruel de que a paz nunca vinha sem custo. Ainda assim, essa foi sem dúvida a fase mais equilibrada de sua vida. Em Ferrara, ela deixou de ser apenas filha, irmã ou esposa política, tornou-se duquesa, governante, mecenas. Talvez pela primeira vez, Lucrécia tenha sentido algo próximo de pertencimento. Mas o sobrenome Borgia, esse nunca a abandonou completamente. Mesmo em Ferrara, longe de Roma e das intrigas mais sangrentas, o passado permanecia como uma sombra discreta, sempre presente, sempre lembrando que sua história jamais poderia ser simples. Comentava-se em voz baixa que Lucrécia teria se envolvido emocionalmente com outros homens da corte e que teria trocado cartas apaixonadas com um músico, alguém que, diferente dos príncipes e cardeais de seu passado, havia não como instrumento político, mas como mulher. Nunca houve provas concretas, apenas fragmentos, insinuações e correspondências interpretadas ao sabor da imaginação alheia. Talvez tenha sido amor, talvez apenas amizade intensa. Talvez nunca saibamos. Em 1503, a morte do Papa Alexandre VI abalou o mundo de Lucrécia. O poder dos Borgia, construído com tanta audácia, começou a ruir quase imediatamente. A política italiana, sempre volátil, não perdoava quedas. Seu irmão César Borgia, até então temido e quase intocável, viu seus inimigos avançarem. Enfraquecido, doente e sem o apoio papal, ele caiu em desgraça e desapareceu do centro do poder europeu. Para Lucrécia, aquela foi uma ruptura discreta, mas definitiva. Ela permaneceu em Ferrara, não tentou salvar o nome da família, não tentou retornar a Roma. Escolheu conscientemente o afastamento. Nos anos seguintes,
Lucrécia se voltou cada vez mais para a religiosidade, apoiou ordens religiosas, financiou conventos, passou longos períodos em recolhimento espiritual. Talvez buscasse paz, talvez buscasse perdão. Ainda assim, os boatos nunca cessaram por completo. Mas agora, diferente da juventude, Lucrécia parecia menos vulnerável às vozes externas. Ela havia aprendido, a duras penas, a sobreviver ao julgamento alheio. Em 1519, aos 39 anos, Lucrécia morreu em consequência de complicações no parto de seu 8º filho, que também não sobreviveu. Sua morte foi silenciosa, quase discreta, em contraste absoluto com o barulho que marcou sua existência. Foi sepultada com o hábito de freira, no convento do Corpus Domini, em Ferrara. Sem pompa, mas com dignidade e ritos religiosos, como era normal para uma duquesa. Com uma lápide simples, distante do luxo, do medo e das acusações que definiram seus primeiros anos. No fim, Lucrécia partiu como viveu seus últimos tempos, em recolhimento, longe do centro do poder, tentando ser apenas humana, depois de uma vida inteira sendo símbolo. A história de Lucrécia Borgia resiste aos rótulos fáceis. Durante séculos, ela foi pintada como vilã, uma mulher cruel, envenenadora, símbolo da decadência moral da Renascença. Mas essas narrativas nasceram em grande parte da pena de inimigos políticos, cronistas hostis ao papado e autores fascinados por escândalos, quase sempre homens, quase sempre distantes da realidade que Lucrécia viveu. E, obviamente, a trajetória da família Borgia forneceu muito material para isso, mas quando olhamos com mais cuidado, o retrato se torna mais complexo e mais humano. Lucrécia foi prometida ainda menina, usada como peça diplomática. Teve casamentos anulados, maridos assassinados, sua intimidade exposta como arma política. Foi acusada de incesto, adultério e crimes jamais comprovados. E ainda assim, governou. Administrou cidades, construiu uma corte respeitada, protegeu artistas, religiosos e os mais vulneráveis. Criou filhos e enterrou outros. Sobreviveu num mundo violento, dominado por homens que podiam decidir seu destino sem jamais ouvir sua voz. Talvez Lucrécia não tenha sido santa, mas certamente não foi o monstro que a história popular criou. Ela foi uma mulher do seu tempo, inteligente, adaptável, resiliente, tentando existir em meio a um sistema que raramente permitia escolhas femininas reais. Entre a lenda e a realidade, talvez esteja a verdade. Lucrécia Borgia foi, acima de tudo, alguém que aprendeu a sobreviver. E agora, depois de tudo o que você viu, o que você acha? Lucrécia foi vítima do seu tempo? Cúmplice silenciosa das intrigas dos Borgia? Ou uma mulher presa num jogo que nunca criou, mas do qual precisou participar? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal. E até o próximo episódio da história, onde nem sempre os vilões são tão simples e as vítimas tão frágeis quanto parecem.